Bem, pessoal, hoje eu falo sobre ainda o dilema viés-variância, só que no caso para Multilayer Perceptron. A Multilayer Perceptron, como vocês se lembram, ou se não se lembram, deem uma olhada na descrição, que eu deixo aí os vídeos sobre a Multilayer Perceptron. Ela é composta por uma camada de entrada, por uma camada escondida e por uma camada de saída. É na camada de entrada que nós definimos o número de hiperplanos que dividem o espaço, que cortam o espaço. Tá? Por exemplo, se eu tiver um problema como Shor, onde toda vez que eu tenho 0 e 0 de entrada, por exemplo, eu quero produzir algo negativo. Se eu tiver algo como 1 e 0, eu quero produzir algo positivo. E aí segue negativo e positivo. Eu parto do seguinte princípio, que se eu tiver apenas um hiperplano separador, repara só, eu não consigo separar o que é positivo do que é negativo, porque desse lado fica um outro positivo. O que me obriga a construir dois hiperplanos separadores. Nesse caso, quando eu tenho dois hiperplanos separadores, eu preciso, na verdade, de dois neurônios na camada escondida. É essa camada que diz para mim quantos hiperplanos separadores a minha rede vai usar. Repare que conforme eu aumentar o número de neurônios então, que eu tenho nessa camada escondida, aumenta-se a complexidade do viés do meu algoritmo de aprendizado de máquina. O que significa, basicamente, que toda vez que eu defino um determinado viés, por exemplo, se aqui eu utilizar um único neurônio, eu tenho um certo espaço de funções admissíveis que fica muito fácil de notar que será um espaço com divisão linear do espaço. Eu teria um hiperplano só, por exemplo. Se eu tiver mais hiperplanos, eu tenho um maior número de funções que o meu algoritmo de classificação consegue produzir. Esse é um exemplo, por exemplo, de usar 2 ou mais hiperplanos. Obviamente, se eu estender isso e aumentar demais o número de hiperplanos que eu tenho, eu sou capaz de gerar funções muito mais complexas. Isso aumenta demais, demasiadamente o viés do meu algoritmo de aprendizado de máquina, fazendo com que ele possa produzir funções muito mais complexas. Obviamente, quando ele tende a produzir funções mais complexas, aumenta-se a probabilidade de overfitting. E nesse caso aqui, aumenta-se a probabilidade de underfitting. Por exemplo, suponha que nesse cenário aqui eu tenha um único hiperplano para representar o problema do Shor. Se eu tirar um dos hiperplanos, por exemplo esse aqui, eu sempre vou errar em 25% dos casos para essa classe positiva. Porque eu vou dizer que ela é negativa porque ela está do lado de cada hiperplano, desse hiperplano. Se eu tirar esse, vai acontecer algo similar, né? Eu vou errar sempre 1/4 dos casos. Se os hiperplanos passarem assim, ó, acontece a mesma coisa, só que eu erraria em função da classe negativa. Então, se ele passa aqui hiperplano, eu diria que esse ponto seria positivo, quando na verdade ele deveria ser classificado como negativo em função de um outro hiperplano que passa aqui. Repare que o que a camada de saída faz é uma combinação então linear desses vários hiperplanos que são construídos. Tá? Aqui ao centro eu teria uma situação de equilíbrio. Né? Reparem, como é que eu posso estudar essa situação de equilíbrio? Não é difícil. Eu posso pegar um problema como esse, onde o meu resultado seria ruim com apenas um hiperplano, e eu primeiro construo minha Multilayer Perceptron tendo um hiperplano só, então um neurônio só na camada escondida, nessa camada central. E testo. O que vai acontecer se eu fizer isso para uma função onde eu meço um erro, por exemplo, um erro quadrado, aqui, ó, um erro quadrático, né? Conforme eu aumento o meu número de hiperplanos. Quando eu tiver um hiperplano só, eu terei algo como 25% de erro aproximadamente. Tá? Quando eu construir 2 hiperplanos, eu teria a solução ideal, então isso aqui vai me dar 0, na verdade, de erro. Olha só. Se eu aumentar para 3 hiperplanos, para 4 hiperplanos, para 5 hiperplanos, conforme eu aumento, vocês vão perceber que haverá uma perturbação aqui e um erro que tende a crescer
conforme o número de hiperplanos aumenta, porque torna-se muito mais complexa a combinação desses vários hiperplanos que dividem o espaço em função dessa camada de saída. Ou seja, a camada de saída vai ter maiores problemas para combinar esses vários neurônios da camada escondida. Pessoal, se vocês ainda não estudaram sobre a Multilayer Perceptron, então eu já vou deixar na descrição, como eu falei para vocês, os vídeos da Multilayer Perceptron. E sem estudar os vídeos de teoria do aprendizado estatístico que também estão no canal, você não vai conseguir compreender bem o que eu acabei de discutir, tá? Ou seja, a ideia desses vídeos não é que eles sejam sempre autocontidos, eles dependem de vídeos anteriores, senão esse vídeo seria extremamente longo, pessoal, tá? Não tem outro jeito. A outra coisa que eu queria comentar com vocês, mais uma vez, é sobre o livro. Então, o livro Machine Learning A Practical Approach on the Statistical Learning Theory. Ele já está disponível lá no site da Springer para quem quiser adquirir. E se você é ligado a uma instituição de ensino, dependendo do tipo de parceria que a sua instituição tem com a Springer, você consegue fazer o download do e-book, tá? Isso é o caso de algumas instituições mais que pagam eventualmente algum tipo de parceria para download de livros também. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Se inscrevam no canal. Um abraço.